Hoje o bate-papo é mais que especial. Eu vou conversar com um pernambucano que arrasa no teatro, no cinema, nas novelas. Ele é ariano, nascido no dia 1/4. Com vocês, Armando Babaioff. O Canal Cartas, ele aconteceu há 3 anos atrás. Tava saindo da faculdade de Artes Cênicas, me formei pela CAL, Casa de Artes Laranjeiras, em bacharel em Artes Cênicas. E eu acho que, assim, a faculdade, todas as faculdades, eu acho assim, trocando ideia com meus amigos, a gente fala muito sobre o pouco conhecimento do mercado. A gente sai muito despreparado. Então, eu queria, de alguma forma, conhecer o mercado, entender como tudo funcionava e também informar as pessoas que se interessam, têm esse sonho. E aí eu falei, bom, vou chamar pessoas que eu conheço, também vou na cara de pau, convidar pessoas que eu não conheço, né? Sempre com muito bom senso, é óbvio, para trocar essa ideia e falar, passar informação mesmo. Então, além de entrevistar atores, atrizes, diretores, produtores de elenco, preparadores de elenco, eu também coloco meu ponto de vista sobre o ofício. Então, é isso, é um agradecimento por todo o meu estudo, por todas as pessoas que acreditaram em mim. Eu faço esse canal assim, com muito carinho para passar essas informações. Não, isso é muito legal, porque só assim a gente sabe realmente o que passa na cabeça das pessoas. É através dessa troca. Eu comecei a me produzir em teatro. A minha história realmente é basicamente teatro, tá? Eu sou um ator que vem do teatro. Desde os meus 11 anos de idade, eu sempre fiz teatro. Sempre foi o lugar que eu entendi que era o meu berço. E era o lugar onde eu conseguia administrar toda a máquina do fazer teatral. Desde a busca de um texto, um projeto, um palco, uma temporada, elenco. Era algo que eu gostava de fazer. Só que foi na Martins Pena, pela primeira vez, que eu tive contato com uma matéria que eu acho que deveria ser obrigatória em todas as escolas de teatro, que é a produção cultural. Nem todo mundo estuda produção cultural. Somos muitos atores e atrizes, muitos. Mas você entender no primeiro momento que talvez você precise encontrar uma turma que fala um pouco sobre... que fala a mesma língua que você, que pensa parecido com você. Esse para mim foi um caminho sem volta. Quando eu encontrei minha turma, eu falei, caramba, são com esses doidos aqui que eu quero estar. Com esses doidos e com essas doidas. É com essa galera aqui que eu quero andar. Eu quero andar com essa turma. Então eu tinha 16 anos, eu andava com uma galera tão mais velha, que já discutia teatro de uma maneira tão adulta, tão madura, que me fez entender que o meu ofício era aquele. O meu lugar era aquele. Eu não queria fazer outra coisa. Eu entendi com 16 anos que o meu lugar era aquele. Apesar de ter feito construção civil, que meu pai me colocou para fazer construção civil, ensino médio, porque ele dizia que eu precisava ter um plano B. Então eu cheguei a trabalhar com isso durante 1 ano, com construção civil. Até hoje isso faz diferença na minha vida, porque eu olho para um lugar, para uma obra, para um espaço, eu tenho noção de quanto custa até o tijolo. Como faz para fazer aquilo. Então eu gosto muito disso. Mas o teatro é a minha casa. É onde eu gosto de voltar para renovar os votos, sabe? Com a profissão. E sempre foi o teatro que me levou para os lugares, para as viagens, para o mundo, para os festivais e para a televisão. Eu só fui fazer televisão por causa do teatro. Então eu sempre me vejo muito atento a esse lugar, que é o lugar mais sagrado e mais importante que a gente tem, que é o teatro. Que não é algo que foi inventado agora, né? Estamos falando de um trabalho milenar. O nosso trabalho ele é anterior a tanta gente, né, que passou na história e que nos permite estar aqui hoje, inclusive, fazendo essa live para falar sobre isso. Verdade. Para você, qual é a importância, Babaioff, dos jovens atores fazerem teatro? Porque com a onda das redes sociais cada vez mais forte,
muitos desejam, né, ser ator e atriz. Para você, qual é a importância de pisar num palco, de estudar os textos dos grandes autores, teatrólogos? Qual que é a importância para você? Eu aprendi com Miguel Falabella numa peça que ele me dirigiu, chamada Primeira Noite de um Homem, e foi um teste muito doido que eu fiz. E nos ensaios ele repetia sempre uma coisa que ele falava: eu só me interesso por atores que têm mundo. Eu só me interesso por atores que têm mundo. Isso me marcou. Eu nunca esqueci essa frase. Sempre tentei entender o que ele quis dizer com isso. Mundo é todo esse universo que é possível através da alimentação que nós, quanto artistas, nós nos damos. É o direito que a gente se dá de se deixar influenciar pelas coisas. É o lugar da imaginação, é o lugar da leitura, é o lugar da experimentação, é o lugar onde você se coloca, sabe, para o mundo. Pensando no mundo, pensando que o mundo é esse lugar. Um ator que tem mundo, que tem universo, é um ator que tem repertório. É que falar repertório parece que é uma coisa que diminui. Mas não. Ao longo da vida a gente vai adquirindo repertório. Então esse repertório é um repertório que é necessário e a gente só adquire esse repertório através de mundo, através da vida, através da leitura, através da prática, através do estudo. E que são coisas que você não vai perder nunca, nunca. Isso só entra para somar. Até hoje, quando às vezes eu faço um personagem, eu me recordo de alguma coisa que aconteceu comigo lá atrás. Ou seja, tudo isso está ligado, está tudo conectado. E acho que esse lugar do estudo, ele dá para a gente a segurança para quando você pegar um texto, você ter a oportunidade de verticalizar o estudo. De verticalizar o estudo, de conseguir ler coisas que não são apenas as coisas que estão escritas ali, que, na verdade, é o que está além. Decorar um texto, gente, todo mundo decora. Não é sobre isso. Definitivamente. Decorar texto, qualquer um decora. O que é importante, na verdade, é você conseguir fazer leituras que só a sua história de vida é capaz de te propiciar e de te permitir fazer. E isso em qualquer lugar, seja no teatro, na televisão, no cinema. Quando você faz uma peça, quando eu crio um personagem, e a gente está falando de interpretação, esse processo de interpretação é nada mais, nada menos do que emprestar toda a minha vida para essa criação. Não é inventar quem eu não sou. É aproveitar quem eu sou para isso. Ou seja, quando falam eu não gosto de enxergar os atores fazendo alguns personagens. Eu gosto de ver atores que são naturalistas. Eu tenho interesse em outro tipo de coisa quando eu vejo um ator. Na verdade, as pessoas não sabem ao certo o que é. Aonde que a gente atinge. A gente está falando com o inconsciente, com o subconsciente das pessoas. Então, é muito importante o nosso trabalho. E mais importante é entender a limitação de cada um. É entender que ninguém vai inventar o que não é. Ou seja, tudo aquilo que eu sou é 100% de um personagem. É 100% de um personagem. Então, quando dizem que não gostam de ver os atores, é esquisito demais, porque você vai me ver 100% fazendo aquilo. É verdade, Balaioff. E qual que é o seu processo, Balaioff, de criação, de vivência da personagem? Você tem um manualzinho? Você tem algo que você faça sempre? Como é que você... Qual é o seu processo? Meu processo é texto. Eu gosto do texto. Eu sou um cara que ama texto. Acho que texto é a Bíblia. É onde eu preciso voltar ali. Um bom texto. Eu sempre uso o Tom na Fazenda como exemplo. O Tom na Fazenda é um texto impecável. É impecável.
Não, e eu vou mostrar uma coisa aqui em primeira mão, que ninguém viu ainda. Eu fui presenteado, Tom na Fazenda é um presente na minha vida. E aí, ontem chegou na minha casa um presente. Eu já sabia, mas fui pego de surpresa agora com um presente físico. O autor do Tom na Fazenda, Michel-Marc Bouchard, que é meu amigo, ontem ele foi condecorado com uma láurea, um prêmio do governo de Quebec. Um prêmio por toda a obra, todo o trabalho, pela vida dele. É um prêmio, assim, para um quebecois, tá ligado como se fosse uma academia brasileira de letras, sabe? Isso é fabuloso. Ele é um dos maiores autores canadenses montados fora do Canadá. E aí, ele assistiu Tom na Fazenda na estreia, veio para o Brasil. E aí eu fiquei enlouquecido com o presente que ele me deu, cara. Isso aqui é um presente. Olha só. É a publicação oficial de Tom na Fazenda. É o livro com a peça. É a peça em francês, no oficial. E o cara me botou na capa! Maravilha! Ou seja, no mundo, quem comprar a edição original do Tom na Fazenda vai estar comprando a capa com a encenação de Tom na Fazenda feita no Brasil, cara. Isso aqui é sensacional. Isso para mim foi um presente. Que lindo. Isso aqui para mim foi um presente. E a foto é do Ricardo Breiterman, que fotografou a primeira temporada do Tom na Fazenda. Então isso aqui diz muita coisa. Isso aqui diz muita coisa. Tom na Ferma. E eu estou mostrando isso aqui em primeira mão. Ninguém viu isso aqui, nem postei ainda, nem falei sobre ainda, nem avisei pro autor que eu recebi. Então isso é muito, muito importante, sendo teatro. Eu fiz uma oficina ano passado, no meio da pandemia, para o Sesc Goiânia. E aí eles me pediram uma oficina de 3, 4 encontros. Eu fui pego de surpresa, porque mesmo, apesar de ter feito licenciatura na Unirio, eu não me formei em licenciatura, mas sempre gostei da licenciatura. Aprendi muito com meus professores, muito. E aí, eu tive a oportunidade de me experimentar do outro lado, né, da sala de aula, e eu me vi falando com os alunos e alunas que estavam presentes, e aí eu me percebi com uma metodologia que eu não imaginava que eu tinha. Olha só. Eu não imaginava que eu tinha uma metodologia. E aí você me pergunta isso, hoje eu tenho um pouco mais de clareza para falar sobre isso, sobre o processo. O meu processo é texto. Eu amo texto. E eu gosto muito do ser humano, eu gosto muito de tentar fazer leituras do outro. Às vezes é uma grande loucura da minha cabeça. Quando eu vejo, eu estou falando de pessoas que eu não conheço e tentando entender por que elas tomaram determinadas decisões, como se elas fossem personagens. E como se fosse possível entender. Mas o trabalho da gente é esse, né, Raíssa? O trabalho da gente é tentar ler o outro. Então, ler personagens é um prazer tão grande. Tão grande. E aí eu quero entender por que o Tom não vai embora da Fazenda. Por que o Tom resolve ficar? Por que ele não fala sobre aquilo? E aí eu passo metade dos ensaios, ao invés de ficar tentando criar alguma coisa, eu fico tentando entender por que ele fez aquilo. E aí eu passo metade do tempo gastando minha vida tentando entender. Até hoje eu não sei por que ele não vai embora daquela fazenda. Já adiantando um spoiler aí para quem não viu a peça. Então, o que me leva a fazer isso? É a curiosidade. Eu sou um ator muito curioso. Eu sou muito curioso. Importante ser curioso. Acho que deixa o trabalho um tanto mais interessante, né? Para quem está assistindo também, principalmente. Como ser ator se não gostar do outro? Como ser ator se a gente não gosta de observar, de viver a vida? Como você falou anteriormente, da bagagem, né? Tudo isso dá bagagem, né? A gente precisa desse estofo. Então, para quem está assistindo, a gente só agradece, né? Não é à toa que estou na Fazenda, é tão maravilhoso. Estamos aí ralando até hoje. Hoje mesmo estava tendo reunião para ver pauta, para ver quando a gente volta, se é Rio de Janeiro. A gente não tem patrocínio, essa loucura. Mas voltando, o texto
é a base de tudo, mas ao mesmo tempo eu não tenho ele com tanto respeito assim. Eu gosto de desrespeitar um pouco o texto. Eu sou um ator que gosta de... Mas será? Eu gosto muito de subverter as coisas. E gosto mais ainda de trazer esquisitices, que são muito pertinentes no teatro, mas que são pouco usadas na televisão. O cinema flerta mais com o teatro do que a televisão flerta com o teatro. Eu tenho essa impressão. Eu tenho essa impressão que o cinema ele vai mais para a fantasia e flerta com o teatro nesse lugar do que a televisão, que é um esforço muito grande para nos vender um realismo. Então, o que eu gosto de fazer com os meus personagens? Eu gosto de colocar pequenos brindes escondidos, que na verdade é puro teatro. Adoro tentar fingir que eu estou quebrando a quarta parede fazendo uma novela. Adoro. Tem coisas que eu faço numa novela, e aí eu pego o Bom Sucesso para falar um pouco de televisão. Eu gosto muito de pegar um personagem como o Diogo e colocar elementos teatrais nele. Diogo fazia coisas que só o público enxergava. E como sou eu fazendo, eu sei para quem que eu estou fazendo. Eu não estava fazendo porque o personagem simplesmente está afim de fazer aquilo. Não, eu sei que tem uma câmera na minha frente. Imagina, eu vou aproveitar que existe uma câmera na minha frente e que vai lançar aquela imagem para algum lugar e eu vou me aproveitar disso. E aí, do nada, me vem uma expressão do Diogo que é revirar os olhos. Só que ele faz isso quando nenhum outro personagem está olhando. Ele só faz isso quando a câmera passa por ele. Ou seja, para quem que ele está fazendo isso? Para o espectador em casa. Então, adoro ter esses ruídos. Adoro ter esses elementos que aparecem para confundir mesmo. Para quase tipo, ué, eu vi. Então é aquele momento em que na peça de teatro seria uma quebra da quarta parede. Sabe? Ou até mesmo no tom também eu brinco muito disso. No teatro eu gosto de brincar muito com isso. Brincar de quebrar e dizer, gente, eu sei que vocês estão vendo aí. Eu sei, vamos parar de loucura. É uma convenção. Vocês sabem que eu sou ator e que vocês são plateia e que vocês estão aí para serem enganados. Isso é a parte mais divertida da profissão. A parte mais divertida da profissão é saber que é tudo uma grande brincadeira. É saber que é tudo um grande jogo. E às vezes eu lamento muito, aqui no Brasil, no português, a gente não ter essa palavra jogo como tem no francês e como tem na raiz anglo-saxã, que é o to play e o jouer. As pessoas que são leigas no assunto, em francês, não se fala interpretar, se fala jogar, jouer. E em inglês se fala to play, não se fala... se usa o acting, mas o acting mora num outro lugar, né, do atuar. O atuar parece falso, parece meio antigo. Eu gosto muito da palavra jogo. Para mim, tudo é um grande jogo. E aí eu me divirto com isso. Porque estamos todos jogando, nós e a plateia. E a iluminação e a trilha sonora. Tudo é um grande jogo. E aí quando entra nesse jogo, vira uma grande brincadeira. Ai, que prazer conhecê-la, Raíza. Que prazer conhecê-la, mesmo virtualmente dessa maneira. Mas a gente vai ter o prazer de se encontrar pessoalmente. Quero conhecer seu trabalho, quero assistir você no palco. Vou te acompanhar. E sábado a gente se encontra. E muito obrigado por ter topado essa maluquice em cima da hora. Imagina, foi um prazer todo meu. Uma honra ter você, né? Bater um papo com você. Te admiro muito. E um beijo para todo mundo que ficou com a gente até o final aqui. E acompanhem aqui, assistam, compartilhem com quem não conseguiu assistir essa live. Ajudem aí a gente a passar essa mensagem. Babaiola falou tantas coisas maravilhosas. Importante. E, cara, você é danada, viu? Prazer. Tiro meu chapéu para você. Obrigado, Raíza.